João Pedro, fecundo e orante, contemplaste teu Deus nos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos mais uma vez para tratar sobre a vida dos nossos santos queridos, brasileiros e aqueles que viveram em missão aqui no Brasil. Hoje vamos falar de alguém que viveu em missão aqui no Brasil. Hoje é dia de nós conversarmos sobre o servo de Deus, Frei João Pedro de Sexto São João. Ao longo da conversa a gente vai entender por que esse nome é tão grande assim, de onde ele veio. E hoje estamos com uma convidada mais do que especial, que é a irmã Otília Maria, que vai nos contar hoje sobre a vida de Frei João Pedro. E já começa com um motivo especial. É a nossa primeira entrevista com alguém que está fora do Sudeste. Então, irmã, dá uma boa tarde para nós, para quem está nos assistindo, e já começa dizendo da onde a senhora está falando. Boa tarde. Eu estou falando de Fortaleza, no Ceará, do convento Porciúncula, nossa casa geral, e eu sou vice-postuladora, estou trabalhando na causa de beatificação e canonização do nosso fundador. Exatamente. Então, depois dessa entrevista vai dar vontade de comer baião de dois, tomar cajuína, vai ser uma festa só. No isolamento social, mas vai ser uma festa só, não é? Irmã, bom, vamos falar então do servo de Deus, Frei João Pedro. Frei João Pedro, esse nome não parece estrangeiro, porque o nome está aportuguesado. Mas então, para a gente começar, quem foi Frei João Pedro? Começando lá no início, né? Então, em 1868, ele nasce. E em que ambiente, em que tipo de família, em que tipo de condição social ele nasce? Frei João Pedro nasceu, ele é italiano, ele nasceu numa cidade, hoje é uma cidade grande, bonita, mas quando ele nasceu era uma cidade pequena, e o pai dele trabalhava na agricultura, gente simples, pobre. Sexto São Giovanni, que é italiano, o nome. E fica perto de Monza, da cidade de Monza, limite, e de Milão. É perto de Milão e Monza. Ele é de uma família cristã, muito católica. Ele nasceu em uma família muito boa, uma mãe que cuidava dele desde a infância. Ele foi bem preparado, bem educado. Diz que ele já tinha uma inclinação enorme para as coisas de Deus. Às vezes a mãe, à noite, procurava ver se ele estava dormindo. Ele estava dormindo nos pés de Nossa Senhora, rezando que dormia lá. Outras vezes ela mandava ele fazer uma compra. E ele custava procurar onde ele estava na igreja rezando. Desde criança ele tinha essa inclinação. Uma coisa também muito bonita dele, ele era muito sensível às necessidades do outro. Se ele levava o lanchezinho dele para a escola, ele prestava atenção. O coleguinha que não tivesse, ele ia repartir o dele. Já tinha uma sensibilidade pelo outro, pela necessidade, desde criança. Quando ele ficou maiorzinho, estudando, né, ele começou a pensar em ser missionário. O sonho dele era ser missionário. E o colega dele, um colega que inclusive foi frade depois, amigo dele, falou: eu vou ser capuchinho, você não quer ser? Disse: não, eu quero ser missionário. Aí se despediu do colega, o colega foi, depois escreveu para ele: vem porque os capuchinhos são missionários. São missionários e vão fundar uma missão no Brasil. Pensa, isso era 1886. Uhum. Imagina como era a época. E não tinha, aqui para o norte e nordeste, eram muito poucos missionários. E eles foram os pioneiros, os capuchinhos.
Então ele se animou, falou e entrou para ser capuchinho. Só para quem está nos assistindo, para contextualizar, então, os capuchinhos pertencem à ordem franciscana, não é? Chamam capuchinhos justamente por causa do capuz que tem atrás, né? Então, se quem não conhece muito, pelo menos já viu algum na rua, né? Então, quem não conhece muito da congregação franciscana já viu na rua, não é? É curioso que a senhora trouxe esse relato, irmã, do início da vida do Frei João Pedro, que nasceu, na verdade, como Clemente, né? O nome de nascimento dele era Clemente, era chamado de Clementino, não é? Como um carinhozinho, vamos dizer assim, dos italianos, dos pais, enfim. E pensando numa época ainda que ser filho de agricultor significava que você seria agricultor também, não é? Então, o único bem que os pais poderiam dar era uma boa formação cristã, né? E já nesse momento, e aí eu já vou introduzir um pouco sobre a personalidade de Frei João Pedro, que já desde pequeno já vinha se formando, não é? Já vinha aprendendo depois o que ele foi consolidando, não é? Então, assim, já nessa parte da infância, da adolescência, o que é possível extrair da personalidade do Frei João Pedro, que depois vai ser importante para todo o trabalho que ele fez, né? A sensibilidade. Isso, para ser missionário, para gastar a vida, doar a vida como ele deu, precisava ter uma pessoa de muita sensibilidade ao necessitado. Agora, também tem uma formação, uma pessoa íntegra. Uma pessoa, ele tinha um respeito pelo outro. Tanto que na vida religiosa dele, a vida de caridade pelos irmãos religiosos como ele, pelo pobre, pelo necessitado, era impressionante. Também ele tinha muito respeito à roupa, o hábito, tinha respeito às leis do convento, porque isso ele trouxe de infância. Isso ele trouxe de infância. Ele dava muito valor às coisas certas. Também era muito sensível, tinha muito amor ao outro, se preocupava com o outro. Ele não via assim egoísmo nele. Era uma pessoa doada. Ele entregou-se a Deus e ao irmão. Sim. Uma pessoa descrita muito com características que talvez sejam as mais difíceis de ser alcançadas, não é? Aquela da docilidade, não é? Da pureza, não é? Da simplicidade, porque se a gente for pensar na nossa vida, na nossa busca de santidade, irmã, a gente pensa, não é? Ah, eu quero poder fazer uma pregação boa, eu quero poder celebrar uma missa bem, no caso dos sacerdotes, quero que os meus filhos tenham valores, mas é muito difícil que a gente consiga chegar a essa docilidade, a essa afabilidade que eram características de Frei João Pedro, que depois vai corroborar, que depois vai ser fundamental em todo o trabalho dele de formação. Em 1882, que a senhora já até falou um pouco, nasce um pouco desse, não nasce, mas floresce essa vontade, não é, de ser missionário, tem essa abertura à vocação, e ele decide, então, também a convite desse amigo, entrar para os capuchinhos, não é? Entrar para a ordem franciscana. Agora, faço dois paralelos aí. Primeiro, Frei João Pedro também era muito devoto de Nossa Senhora, não é? E, naturalmente, dentro da ordem franciscana, seria muito devoto também de São Francisco de Assis, não é? O que a senhora pode nos dizer, né, dessa relação entre Nossa Senhora, São Francisco de Assis,
com a vida de Frei João Pedro? Ele, vamos ver São Francisco. Depois eu falo de Nossa Senhora de Mãe, que é impressionante que eu nunca vi um padre não amar muito Nossa Senhora. Ora, e ele, inclusive, nos pensamentos dele, nós temos um livro com os pensamentos dele. Ele fala lindo sobre Nossa Senhora, aconselha, que é ela que é a mãe, mas uma coisa característica nele era a misericórdia, da personalidade dele e da espiritualidade, a misericórdia de Deus. Porque, na época, imagina, no fim do século XVIII, início do XIX, XX, como era o Brasil Norte e Nordeste. Mas eles sofreram muito. Não havia avião, não havia estradas, não havia carros, era a cavalo, a missão era muito difícil. Mas ele tinha uma devoção extraordinária à divina providência. Nos momentos mais difíceis, ele dizia: a providência de Deus não vai faltar. E ele experimentou isso na vida dele. E fica muito forte na vida, na espiritualidade dele, a misericórdia, por causa da divina providência. Também era muito forte o fraternismo, o amor ao irmão. E ele orientava, ele é o nosso fundador e ele orientava muito. Hoje o Papa faz uma encíclica, né, sobre o amor aos todos, né? Ele já vivia, ele ensinava e vivia profundamente isso. Como franciscano, era forte nele também o minorismo, porque nós franciscanos temos isso, faz parte da nossa espiritualidade. Ser menor, não querer ser maior do que ninguém. Desde São Francisco, que é uma das coisas, nós não podemos ser mais do que o outro. São Francisco queria ser menor ainda, menor do que todos. E eles que se esforçavam muito nisso. Não só ser igual, mas ser menor. Isso é muito forte nos franciscanos, pelo menos no esforço que se deve ter. E ele vivia, que tanto que quando ele morreu, disseram tanta coisa muito bonita sobre isso dele, os frades, os bispos, quem o conheceu. E também ele ensinava nas cartas que ele nos escrevia, falava sobre isso. A missão, outra coisa que ele era apaixonado pela missão. A missão para ele era o centro da vida dele. Por que era a missão? Era o irmão, era o necessitado. E Frei João Pedro, para mim, eu já li muito sobre ele, já escrevi sobre ele, então isso é muito forte em mim. Foi alguém que entregou a vida por Deus e pelo irmão. E em condições absolutamente contrárias, né? Porque, como a senhora já disse também, trabalhar no Norte e no Nordeste era muito difícil naquela época. Então, existe então essa entrada de Frei João Pedro para a Ordem Franciscana, a Ordem dos Capuchinhos. Ele, no final ali dos anos 80 do século XIX, então, ele faz toda a formação dele, a profissão religiosa, não é? É ordenado sacerdote em 1891 e em 1894 chega a tão esperada possibilidade dele de viver a missão, não é? Chega ao Maranhão, né, dia 3 de dezembro, finalzinho do ano, e faço só uma pequena brincadeira aqui para quem está nos ouvindo, que aconteceu com ele aquilo que acontece primeiro quando alguém chega lá na região norte, ali perto da floresta amazônica, que é ficar doente, não é? Então, o missionário chega aqui todo animado, todo feliz, mas com aquele clima, com aquelas todas doenças que existem por ali, não é? Com todos aqueles insetos, etc., chega e fica doente. Mas, nesse ponto de ficar doente, ele vai descobrindo, e é uma frase marcante da vida dele, o quanto
as dificuldades na missão são edificantes, não é, irmã? O que a senhora pode, então, nos dizer desse início, essa chegada dele no Maranhão e essas primeiras dificuldades que, ao invés de lamentar, ele decide abraçá-las, ele decide fazer daquilo de verdade algo que vai engrandecê-lo na missão? Ele, quando chegou aqui no Brasil, primeira etapa, ele foi ser missionário, andando nas florestas, andando no sertão, fazendo missão. E foi difícil, foi tão difícil a alimentação, o clima, como você falou. Chegou um ponto que ele adoeceu, ele pegou toda a doença que ele começou, até o fim da vida dele, começou no tempo da missão, entregando essa missão. Uma vez ele escreveu ao provincial e disse, falando, explicando como era a vida missionária, ele disse, as duras, mas gostosas fadigas da missão. Olha o que é o missionário. É duro, é difícil, mas era gostoso para ele. Serviu o irmão, olha que beleza. Serviu o irmão. É a diferença nossa, né? Servir o outro fazia feliz. Sim, depois ele, superior, trouxe para o convento e fez dele formador, foi ser formador. Fraguezinho novo, devia ser muito observante, né? Foi ser formador. Depois de formador, aconteceu na missão um problema muito sério, o massacre do Alto Alegre. Os missionários trabalhavam com os índios e trouxeram umas freiras também daí da Itália, as capuchinas da Madre Rubato. E trouxeram, e eles trabalhavam com os índios. E um dia, sabe que eles não sabiam esse negócio de enculturação? Começaram a querer colocar tudo, né? E os índios se revoltaram. O padre estava celebrando a missa com os frades e as irmãs. Os índios entraram, mataram os frades, mataram as irmãs e uns alunos. Uns índios. Foi horrível. Foi um choque tão grande que o superior adoeceu e tiveram que pegar Frei João Pedro, que já era formador, para ser o superior da missão. Aí assumiu a missão até a morte. Todo o tempo foi ele que organizou. O tempo todo a missão era ele superior da missão. Sim. Mas por isso. E só para trazer um pouco dos números, né, para a gente entender o quão impressionante foram as missões, né, e o quanto ele gostava de fazer isso, não é? Me permitam ler. Então, em 1896, né, nas missões populares, ele fez 18 missões, claro, não sozinho, acompanhado de alguns irmãos, isso, a barco, a cavalo, quando tinha, ou a pé, simplesmente quando não tinha condições. Então, foram, em um ano, 218 pregações, 2.400 batismos, 1.160 casamentos, 30.000 crismas e 17.000 confissões. Não é? Divide isso por 365, que a gente vai ter ideia de quanto ele fazia todos os dias. Depois também, ele chegou não só a fazer missão no Maranhão, mas também fez no Piauí, não é, irmã? Antes de assumir a missão no Pará, também ele fez missão no Piauí. Então fez quase não é bem um retângulo Maranhão-Piauí, Pará e Ceará, mas um retângulo disforme, vamos dizer assim, foi a principal área de atuação dele. A senhora já introduziu também sobre essa questão do ataque dos indígenas à missão ali, já situada no Pará, em 1901, e ele assume como superior. Agora, irmã, a senhora, já explica onde eu vou chegar, a senhora não está parecendo assim uma capuchinha, não é? Então, a senhora falou também que é da congregação franciscana, não é da ordem franciscana, mas também nós estamos falando de um homem que, além de santo, é também fundador, não é? Então,
Dentro desse contexto do ataque e ele ser nomeado como superior, como chegou a esse ponto de fundar também uma congregação? Com isto, porque Frei João Pedro percebia como superior da missão, ele viajava. Ele viajava do Ceará ao Amazonas. E os bispos, naquela época, com dificuldades de sacerdotes nas paróquias, ficava convidando para ele colocar os frades. E ele fazia tudo para atender os bispos. Ele era um consultor. O bispo não tinha dificuldade de chamar para ouvi-lo, para ver a opinião dele. Então, ele percebeu que para fazer uma boa evangelização, o povo precisava de educação em primeiro lugar. Imagina, naquela época, com essa situação toda, não tinha estudo, não tinha cultura, não tinha nada. Aí ele viu que o primeiro passo da missão seria educar para depois fazer a missão. Que não dava nem para entender o que eles queriam explicar. Tanto que mataram os índios numa escola. Estão educando, eles não compreenderam. Então, eles, naquela época também, não era misturado. Só havia escola só para menino e escola só para menina. Não misturava. Então, eles fundaram a escola para os meninos, os frades iam dar aula, ensinavam música, os meninos se desenvolveram e as meninas estavam criando um problema. E precisava educar as meninas. O que ele podia fazer? Por causa do massacre daquelas freiras que morreram, as outras congregações não aceitavam. Ele recorria a todas as congregações, ninguém aceitava com medo de ir para a missão e morrer. Como morreram aquelas italianas. Aí ele não sabia o que fizesse. Começou a pensar, conversava com os frades, só se a gente fundasse uma congregação. Ele pensou disso, os frades animaram, mas ele foi ouvir os bispos animaram, faça, crie, faça. Mas aí ele conversou com uma congregação do Rio de Janeiro e a congregação aceitou. Aí ele ficou satisfeito disso. O governador mandou fazer o colégio grande, bonito, para as pessoas chegarem e inaugurarem lá. Estava com o dia marcado, perto de inaugurar. As irmãs mandaram dizer que, eu acho que elas souberam da história do martírio. A irmã mandaram dizer que não podia inventar tanta história, não foram. Frei João Pedro, como era aquele, o governador, tudo marcado, tudo esperando. Ele não sabia o que fizesse. Então, ele era um homem de muita oração. Todos os momentos difíceis, Frei João Pedro procurava Deus e ouvia. Eu fiz até agora um informativo que vai sair em janeiro sobre isso. Nosso Senhor, toda a vida tem dificuldade, ele subia a montanha, depois ele descia, aí tudo, pode notar. Aí Frei João Pedro era assim. Sabe o que ele fez? Convidou 2 frades, passaram uma noite em oração. Ele estava naquela dúvida, os bispos me pediam, funde a congregação, os frades, mas ele com medo daquela insegurança. Passaram uma noite em oração inteira. Quando foi de manhã, que ele saiu para poder celebrar, um frade olhou para ele e disse, superior, funde, Deus quer. Então, ele sabia que aqui no Ceará, no Canindé, tinham 5 moças, que eram professores no colégio dos frades, e que queriam ser irmãs. Ele se comunicou, imagina a comunicação da época, como era. E mandou um frade vir aqui, que não tinha celular, não tinha televisão, não tinha telefone, imagina fazer emissão nesta época. Mandou um frade, veio aqui em Canindé, conversou, elas aceitaram, foram, marcou a data, e 5 jovens na capela, eles moravam, e quando chegaram não tinha um convento, eles foram lá, alugaram uma casa, chamavam para a casa Retiro Saudoso. Nesta casa que eles moravam, esse convento, fizeram uma capelinha lá dentro, no quarto, e lá fizeram a fundação das irmãs. Fundaram a congregação, depois ele levou para lá e inaugurou no dia que o governador tinha marcado. Somos nós. Então, a gente até costuma dizer,
Nós nascemos de uma noite de oração. Que bonito. E aí formam-se as irmãs missionárias capuchinhas. E Agora, a gente já falou tudo isso, parece que Frei João Pedro está com 99 anos, mas ele tem apenas 36 anos quando tudo isso quando aconteceu, né? Em 1904. Então, a congregação, ela nasce para a educação das crianças, não é? Seja indígenas, seja filhos de imigrantes nordestinos, também para que as meninas recebessem educação, porque aqui nós temos que pensar, para contextualizar, que era uma área de muito difícil acesso, ainda de pouquíssimo desenvolvimento, e também era uma área já que começava a ser explorada. E toda área de exploração, seja de minério, seja do que for, não é, naquele local, a própria madeira, é também uma área onde muitos problemas acontecem, como, por exemplo, a prostituição, as drogas, não é, que naquele tempo eram outros tipos, mas então, não só educar essas meninas era dar um futuro para elas, mas também protegê-las, não é, de virarem, por exemplo, prostitutas, não é, virarem pessoas com uma vida absolutamente triste, não é, sem esperança, sem futuro, não é? Então, não era só necessário, era fundamental, não é, que as crianças, que as meninas também recebessem a educação. Irmã, então, a partir de tudo aquilo que a gente já falou, a espiritualidade das irmãs missionárias capuchinhas, não é? Claro, com o tempo vai se compreendendo melhor. Então, como ela é definida hoje? Qual é a espiritualidade que vivem as irmãs missionárias capuchinhas? a nossa missão, nós somos missionários. Ele, com 2 anos que tinha fundado o Prata, ele foi fundar uma outra casa em Orem, lá na Amazônia também. E começou a expandir a congregação. E ele disse para as irmãs: ide com coragem, alegria, para derramar sobre todas as gentes a infinita misericórdia de Deus. Você sabe que disto aí, ele nos disse, nós tiramos o nosso carisma, a nossa espiritualidade. Coragem, alegria, para derramar misericórdia com todos os necessitados. E hoje nós estamos da fronteira do Amazonas, no Brasil, até São Paulo. Temos casa na fronteira do Amazonas, temos casa em Manaus, temos casa no Pará, no Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Minas, Rio e São Paulo. Temos casas na África, 3 casas em Moçambique. E temos casa em Assis, na Itália. A intenção e que nosso papel é derramar a infinita misericórdia de Deus. Com os pobres, já trabalhamos com os órfãos, com as órfãs, com os leprosos, com os... como é aquelas... As irmãs da inserção nas pequenas fraternidades, nos hospitais, saúde alternativa. Nós estamos colégios, nós temos grandes colégios. Então, onde precisamos derramar misericórdia, vamos estar lá. Bom, agora então, conhecendo a espiritualidade da congregação, a gente entende por que a senhora é tão simpática, viu? Porque o sorriso está sempre no rosto, não é? Irmã, no final já da vida de Frei João Pedro, e ele, infelizmente, não é, é alguém que teve pouco tempo, não é? Viveu muito, mas teve pouco tempo cronológico de vida, porque faleceu só aos 45 anos, né? Então, ele já debilitado, não é?
novamente, então ele sai como superior, mas depois tem que voltar, não é? Como é esse final da vida de Frei João Pedro? Porque Antes, ele já estava bem debilitado nessa época, não? mas deixa eu lhe falar, antes de falar isso, que a morte é muito bonita, deixa eu lhe falar uma coisa sobre a missão que ele queria que a gente fosse missionário. Porque ele era e queria passar, como pai, né, a herança que nós temos dele. Conta a história lá nos escritos que ele, uma vez, ele morava em Belém e foi a Prata visitar os frades e as irmãs. E um dia ele saiu para ir na casa das irmãs, quando ele está saindo, olhou, vinha duas irmãs trazendo uma índia doente que elas foram visitar, que souberam. Aí não tinha transporte, nada, botaram a índia na rede, botaram um pau, uma trazia aqui, a outra lá, trazendo a índia. Quando ele viu aquilo, aquelas meninas cansadas, não aguentavam mais. No lugar dele ajudar, voltou correndo para chamar os frades. Venham ver como minhas irmãs são missionárias. Olha, para ele. Ele queria que a gente fosse missionário. Então, foi assim uma recompensa para ele, uma alegria, sabe? Então, isso. Agora, você fala perguntando também sobre O final da vida dele, não é? Ele, aquele tempo de desobriga, quando era jovenzinho, a primeira coisa, ele pegou determinadas doenças por causa da alimentação, que ele não tinha costume, que é outro tipo de alimentação, o clima, e acho que bichos. Ele pegou certas doenças e durante o tempo dele ele viveu com esse sofrimento. Já estava com fim, piorou, ele era superior, tinha febre, estava muito doente, mas não podia, não tinha. Houve um problema aqui no Ceará, no Canindé, e os frades estavam lá. E ele teve que vir para resolver. Veio de navio até aqui em Fortaleza, mas de Fortaleza para ir tinha que ir a cavalo. E é longe. Chegou lá, resolveu todo o problema, com febre, aí voltou. E eu tinha um frade lá, não podia acompanhar porque tinha um compromisso. Levou o Frei João Pedro até determinado lugar e ele passou 5 dias no cavalo, de Canindé para Fortaleza, doente. Deveria parar numa casa para dormir à noite, né? Com febre doente. Quando ele chegou em Fortaleza, no convento de Fortaleza, quase caindo, os frades pegaram, depois levaram para o hospital, na Santa Casa de Misericórdia daqui, e ele morreu na Santa Casa, aqui. Foi em pouco tempo, em poucos dias, ele teve que morrer. Ele não resistiu, tinha que fazer uma cirurgia do fígado, o problema dele no fígado. E morreu. E o enterro foi aqui, Fortaleza, os bispos. É tanta coisa bonita que eles dizem, né? Escreveram coisas muito bonitas. Acho que no dia do enterro, muita gente, os padres diocesanos foram, o bispo, o arcebispo, todos os capuchinhos, as irmãs. Foi muito. Muita gente até chorava, sentia falta. E ele foi enterrado aqui, em Fortaleza. Depois de uns anos, levaram para o convento do Carmo, do Coração de Jesus. E hoje, depois, os frades nos doaram e está conosco. Lá no centro, nós temos um convento, tem uma capela grande, e lá está o corpo dele, os restos mortais, né? E lá nós temos o memorial, temos a Sala dos Milagres, temos o túmulo dele, venerado por muita gente. Diariamente a gente vê gente, muitas graças que o povo recebe. E ele teve pouco tempo, digamos assim, para desenvolver a congregação, não é? Apesar que ele trabalhou muito bem nesses 9 anos, praticamente, que teve com a congregação, mas também no falecimento dele, ele foi muito responsável, porque já deixou pessoas encaminhadas para que tomasse conta da congregação, né? A senhora pode nos dizer... Foi ele, quando estava muito mal para morrer, mandou chamar.
Este amigo dele, aquele lá, que era criança com ele lá, que foi para o convento, disse, vem que aqui é missão. Sim. Mandou chamar, ele era frade, e disse para ele, e tinha certeza que morria, disse, não deixa acabar a congregação, toma conta delas. E ele tomou conta das irmãs. O primeiro capítulo geral das irmãs foi ele. E, enquanto ele viveu, ele fez tudo. A congregação estava muito frágil, no comecinho, né? Só 9 anos. E o outro não, viveu mais, 20 anos ou 25. Então, segurou a congregação. Nós até brincamos, as irmãs mais antigas, dizemos assim, nós temos 2 fundadores, né? Um que fundou o santo nosso, mas teve o outro que segurou as coisas de Deus, não era? O mesmo amigo dele de infância, o mesmo convento, a mesma ordem, e no último fim ainda fez isso. E ele fez com muito amor. Ele assumiu a congregação com muito amor, também porque amava o fundador, o colega dele, o amigo dele, o irmão dele, que eram todos frades. Exato. Irmã, dessa belíssima história, é nítido que a senhora é encantada pela vida de Frei João Pedro. Qual foi a emoção de ter o processo iniciado, né? Já estamos aí há um pouco mais de 20 anos desse processo, de toda essa preparação documental, não é, textual, para que isso acontecesse. Qual é a emoção de poder ver a história de Frei João Pedro reconhecida publicamente pela Igreja, com todo esse caminho da beatificação e depois da canonização? Olha, nós, brasileiros, aqui da Amazônia, né, do Nordeste, a gente não tinha essa compreensão de... Porque se quando ele morreu, do jeito que ele era amado, respeitado pelos bispos, hoje, se você visse os documentos que eu tenho, que quem preparou a posícia fui eu, se você visse o que esses bispos disseram, esses sacerdotes, que eles ligaram, coisa mais linda do mundo. Se tivesse aberto o processo, já estava canonizado. Mas as irmãs não tinham esse conhecimento, tudo para a gente era difícil. Quando eu fui estudar em Roma, que eu vou, lá que compreendi isso. Quando eu voltei, falei para o governo geral, vamos trabalhar na fundação da canonização do nosso fundador. Nós precisamos deste santo para nós. Aí nós nos animamos tudo, o geral dos capuchinhos veio aqui, a superior geral chamou, foi um conselho com ele, fizemos um pedido, ele nos organizou, ele nos disse que a gente podia contar com o postulador geral lá, né? E nós começamos o trabalho. Mas imagina como não é nada fácil. E quem foi a primeira foi a irmã Terezinha. Ela fez todo o processo diocesano. Muito bem feito, foi aprovado e ficou servo de Deus. Mas a irmã Terezinha já morreu. Quem assumiu fui eu. Eu fiz o processo romano, a posício. Fui a Roma, lá, conversamos, fizemos tudo. Já foi, porque é processo histórico. Todo esse ano começou muito tarde. Já foi aprovado o processo histórico em 2017. E agora está para ser venerável. Vai ser venerável, para ele ser venerável, no dia 18 de maio de 2021, no próximo ano, vai ser a primeira etapa, vai ser analisada pelos teólogos. Se for aprovada, passa depois a segunda etapa pelos cardeais. Se é aprovado, o Papa dá o decreto de venerável. Nós precisamos de um milagre. Agora só precisa de um milagre. Se aparecesse até agora um milagre, passa por cima de tudo isso. Porque senão terá toda a etapa para fazer um milagre, será beato. E com outro milagre para ser canonizado. Tá? Tem momento que a gente vai sair um milagre agora. Eu já mandei, foi para Roma, que eles têm lá, mais de 300 graças escolhidas, fortes.
E nós escolhemos 4 ou 5 prováveis milagres. Mas tem casos em que se é um milagre, não é. Eu acho que vai ter um momento, Deus vai dizer a hora. Agora que nós precisamos dele para ser, de um santo para ser exemplo de vida para nós precisamos. Exato. Bom, contando que a vida inteira de Frei João Pedro foi um milagre, não é? Porque a senhora está aí como irmã missionária capuchinha por causa que ele teve essa coragem, né? Teve essa iluminação divina, não é? Então, toda essa obra já é de fato um milagre e, claro, no momento escolhido por Deus, nós teremos aí um fato, não é, que se encaixa em todos os requisitos, não é, que a Santa Sé define para um milagre, e aí nós vamos ver certamente Frei João Pedro nos altares, não é, que a gente possa celebrar, que a gente possa comemorar esse dia como nunca. É importante também dizer que Frei João Pedro trabalhou muito próximo, não é, também na floresta amazônica, não é? Claro, principalmente para pessoas, mas também quando a gente pensa no meio ambiente, quando a gente pensa em preservação, não é? A gente está falando de melhora da vida das pessoas, não é? Do ar que a gente respira, da água, de toda a floresta que a gente precisa, que dá os frutos que a gente precisa para viver. Então, nesse momento, também é importante falar dele por conta disso. Nós temos que ele é o missionário da Amazônia. Nossas irmãs, nós estamos lá há mais de 80 anos, na fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia. Mais de 80 anos que as irmãs trabalham lá. E muitas elas querem sair na missão com os índios, a coisa mais linda do mundo. E outra coisa, ele mesmo, naquela época não havia missionário no interior da Amazônia, mas o arcebispo mandou chamá-lo e disse: traga seus missionários para mim. Eu quero que o senhor coloque os missionários no interior, na Amazônia, lá. Diz que ele andou, na época, e não tinha carro nem nada, ele andou às margens do Rio Negro, procurando local para colocar os frades. Andou e lá não achou. Aí foi por lá, porque lá estão os dois grandes rios que formam o grande rio Amazonas. O Rio Negro e o Solimões, que formam o rio Amazonas. Ele andou no Negro e não achou. Aí foi para o Solimões, e lá que colocou os frades, e depois as irmãs foram, né? Se nós estamos lá aos 80 anos, os frades têm mais de 100 anos lá. Esse santo missionário que abriu a missão lá. Foi missionário e andou às margens. Quanto tempo para andar à margem de um rio Negro? Exato. E quanto tempo também de oração, porque certamente todas essas caminhadas eram acompanhadas da oração, da comunhão com Deus. Irmã, para encerrar a nossa entrevista, e de antemão já agradeço a senhora, eu te pergunto, irmã, tendo a referência da vida do servo de Deus, Frei João Pedro de Sexto São João, para dizer o nome completo, não é? Como que a gente pode continuar a crescer na santidade? Como que a gente pode alcançar a santidade na simplicidade das nossas vidas, na simplicidade do nosso dia a dia? Para nós, não é fácil. Então, a missão não é fácil, sabemos. Mas aquela ordem dele, ide com coragem, porque ele experimentou a coragem. E a alegria. É uma coisa que você sente alegria até no sofrimento, nas dificuldades. Cada vez que você consegue, você faz a experiência da alegria. E também derramar a misericórdia de Deus em cima de quem precisa. A pessoa faminta, a pessoa injustiçada, do analfabeto, do ignorante. A gente ensinar a educar. Eu trabalhei na fronteira. Vou falar com... Nós tivemos alunos lá, pobres, simples, nós fizemos tanta coisa, que esse menino,
temos médicos, engenheiros, advogados, mas um desses, talvez o mais que mais precisar, pessoa na PUC aí em São Paulo. Então, isso é que dá a coragem e a alegria. A gente sente. E se não fosse a espiritualidade dele, se não fosse esse amor, não fosse esse exemplo de vida, nós não faríamos isso. Bom, e com isso nós encerramos essa entrevista, agradecendo muito, muito, muito a irmã Otília Maria, que gentilissimamente nos concedeu essa entrevista, que a gente fique com esse exemplo da vida de Frei João Pedro, de Sexto São João, para que a gente possa crescer em misericórdia, para que a gente possa crescer em alegria e também em coragem. Tchau, tchau, irmã. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. A congregação agradece, viu? Muito obrigada. E a todos vocês que nos assistiram, até a próxima entrevista. Essa entrevista, evidentemente, vai ao ar no dia do servo de Deus, Frei João Pedro, que é dia 5 de dezembro. Então, a gente já deseja a todos vocês um Feliz Natal, não é? Um Santo Natal. E coragem, alegria e misericórdia. Tchau, tchau.